A Desejada das Gentes, conto de Machado de Assis. Esse é o primeiro vídeo sobre esse conto. Ah, conselheiro, aí começa a falar em verso. Todos os homens devem ter uma lira no coração. O conselheiro respondendo. Ou não sejam homens. O que ele quer dizer, né, com isso? Lembre-se que lira é um instrumento antigo, né? Eu coloquei ali no nosso Quizlet a figura de uma lira, que eu acho que é interessante porque é uma lira bem antiga, né? Lembre-se que é esse instrumento que na antiguidade os poetas tocariam, né, enquanto eles declamavam suas poesias, né? Então a gente tem ali instrumento de corda, dedilháveis ou tocada com o plectro, de larga difusão na antiguidade. Ok. Bom, partindo da lira, o instrumento, literalmente falando, a gente tem lira enquanto a poesia lírica, né? E o que é a poesia lírica? A poesia lírica, uma das coisas que um dos significados possíveis de poesia lírica é aquela poesia que expressa os seus sentimentos, né? Então, quando o conselheiro fala que todos os homens devem ter uma lira no coração, ele fala que a vida não é só prosaica, a vida não é só feita de prosa no sentido de uma linguagem mais árida, mais direta, mais produtiva, né? A vida também é feita de momentos de beleza, poético, né? Então todos os homens devem ter uma lira no coração, ou não sejam homens, né? Bom, conselheiro eu também coloquei ali na nossa lista, título honorífico com que eram agraciadas algumas pessoas por serviços prestados nos últimos tempos da monarquia portuguesa ou no Império do Brasil. É claro que nós estamos aqui, provavelmente, o conto foi escrito em 86, provavelmente a ação se dá alguns anos antes, né? Então é claro que nós ainda estamos no Império. Bom, todos os homens devem ter uma lira no coração, ou não sejam homens. Que a lira ressoe a toda hora, nem por qualquer motivo, não o digo eu. Mas longe em longe, e por algumas reminiscências particulares, sabe por que é que lhe pareço poeta, apesar das ordenações do reino e dos cabelos grisalhos? É porque vamos por esta glória adiante, costeando aqui a Secretaria de Estrangeiros. Lá está o outeiro célebre, adiante a uma casa. Que a lira ressoe a toda hora, nem por qualquer motivo, não digo eu. Não digo eu que você tem que ficar usando de linguagem poética a toda hora. Eu acho que o que o conselheiro tem em mente é que é muita ingenuidade olhar tudo com olhos de... é sempre uma grandeza, né? Sempre toda mulher é uma mulher bela e que deve ser cantada. Todo relacionamento é um relacionamento de amor profundo, né? E isso é exagero, né? Que ressoe essa lira toda hora e por qualquer motivo, eu vou comer um hambúrguer no McDonald's, esse hambúrguer me faz sentir... Não, isso já é demais, né? Não digo eu. Mas que de longe em longe, e por algumas reminiscências particulares, reticências, né? Não é porque você passou um período brilhante da tua vida, brilhante no sentido mais literal, não é bem literal, né? Mas brilhante no sentido cheio de luz, né? Não é porque agora você está numa parte da tua vida onde você é mais produtivo, onde você se preocupa com aspectos mais terrenos da tua vida. Não é por causa disso que de enquanto em quando você não pode soar a lira das lembranças, né? Ver tudo isso com os olhos poéticos, né? Bom, eu coloquei aqui ordenação, corpos de leis que vigoram em Portugal e no Brasil, que vigoravam em Portugal e no Brasil no período da colônia imperial. Outeiro, acho que você vai lembrar que é uma pequena elevação, né? Bom,
Sabe por que é que lhe pareço poeta, apesar das ordenações e dos cabelos grisalhos? É porque vamos por essa glória adiante, costeando aqui a Secretaria de Estrangeiros, lá o Outeiro Célebre. Adiante é uma casa e aí reticências. Vamos andando. O outro fala, né? É o conselheiro. Vamos, divina quintilha. Todas essas caras que aí que passam são outras, mas falam-me daquele tempo como se fossem as mesmas de outrora. É a lira que ressoa e a imaginação faz o resto. Divina quintilha. Chamava-se Quintilha? Conheci de vista, quando andava na escola de medicina, uma linda moça com esse nome. Diziam que era a mais bela. Desculpe a minha entonação. Conheci de vista, quando andava na escola de medicina, uma linda moça com esse nome. Diziam que era a mais bela da cidade. Há de ser a mesma, porque tinha essa fama. Magra e alta? O conselheiro falando. O outro. Isso. Que fim levou? Conselheiro. Morreu em 1859. 20 de abril. Nunca me há de esquecer esse dia. Vou contar-lhe um caso interessante para mim e creio que também para o senhor. Olhe, a casa era aquela. Morava com um tio, chefe da esquadra, reformado. Tinha outra casa no Cosme Velho. Quando conheci Quintilha, que idade pensa que teria quando a conheci? O outro, se foi em 1855... Em 1855. Devia ter 20 anos. Tinha 30. 30? 30 anos. Não os parecia, nem era nenhuma inimiga que lhe dava essa idade. Ela própria a confessava e até com afetação. Ao contrário, uma de suas amigas afirmava que Quintilha não passava dos 27. Mas como ambas tinham nascido no mesmo dia, dizia isso para diminuir-se a si própria. Mal, nada de ironias. Olhe que a ironia não faz boa cama com a saudade. O outro falando, né? Então, por quê? Porque está criticando a outra moça, né? A Quintilha nasceu no mesmo dia que a outra moça, e a moça falou, não, a Quintilha você tem 27. E aí o interlocutor do conselheiro falou, não vai por esse lado. E olha que interessante, talvez a gente concorde com ele. Não vai por esse lado de ironia e tudo mais, você está lembrando de um momento doce da tua vida. Então, deixa a ironia de lado. Novamente, nada de ironias. Olhe que a ironia não faz boa cama com a saudade. O conselheiro. Que é a saudade, senão uma ironia do tempo e da fortuna? Veja lá, começo a ficar sentencioso. Eu coloquei ali uma definição que nos interessa para sentencioso, que se exprime por sentenças, que fala laconicamente, né? Laconicamente você faz uma frase curta e direta ao ponto, né? Formulando decisões. Também pode ser que afeta a gravidade de um juiz grave, né? Porque a frase dele é grandiloquente, né? Que é a saudade, senão uma ironia do tempo e da fortuna. A saudade é algo que mostra para você que aquilo que é tão caro a você, você já não tem mais. Por causa do tempo, já se passou, ou por causa da fortuna, ou os dois, né, acontecimentos que ocorreram. Veja lá, começa a ficar sentencioso. 30 anos. Mas em verdade não os parecia. Lembra-se bem que era magra e alta. Tinha os olhos, como eu então dizia, que pareciam cortados da capa da última noite. Mas apesar de noturnos, sem mistérios nem abismos. A voz era brandíssima, um tanto apaulistada, a boca larga e os dentes, quando ela simplesmente falava, davam-lhe à boca um ar de riso. Ria também, e foram os risos dela, de parceria com os olhos, que me doeram muito durante certo tempo. Mas se os olhos não tinham mistérios, o outro falou, conselheiro,
tanto não os tinha que cheguei ao ponto de supor que eram as portas abertas do castelo. E o riso, o clarim que chamava os cavaleiros. Como ela ria para você, imagina esta mulher, né? Como ela ria e os olhos dela eram límpidos, você pode interpretar isso como, opa, essa mulher está facilitando a minha conquista, né? Então, os olhos dela são as portas abertas do castelo, eu posso entrar. E o riso dela, ela me chamando, né? Olha, entra no meu castelo. O clarim que chamava os cavaleiros. Já conhecíamos, eu e o meu companheiro de escritório, o João Nóbrega. Ambos principiantes na advocacia e íntimos como ninguém mais. Mas nunca nos lembrou namorá-la. Ela andava então no galarim. Galarim eu coloquei no nosso Quizlet. O ponto mais alto, o cúmulo. Grande riqueza, opulência e ostentação. Então ela estava no seu ápice, a gente falaria hoje em dia, né? Ela andava então no galarim. Era bela, rica, elegante e da primeira roda. Mas um dia, no antigo teatro provisório, entre dois atos dos puritanos, estando eu num corredor, ouvi um grupo de moços que falavam dela como de uma fortaleza inexpugnável, quer dizer, impossível de conquistar. Bom, eu já falei sobre o Teatro Fluminense em diversos outros lugares aqui, nas crônicas do Machado de Assis eu falei, mas vale a pena porque é simplesmente o lugar mais importante, culturalmente falando, no Rio de Janeiro naquele momento, né? O Teatro Provisório, que depois vai se tornar o Teatro Lírico, ele é até 1875, ele é o teatro mais importante do Rio de Janeiro, né? Então as óperas, as peças de teatro, as apresentações todas estarão lá. Por isso que eu vou ler essa nota aqui para você, porque é importante. Teatro Lírico Fluminense foi um teatro para grandes espetáculos, inclusive óperas, que existiu na cidade do Rio de Janeiro entre 1852 e 1875. O Teatro Lírico Fluminense foi dado... O nome Teatro Lírico Fluminense foi dado ao Teatro Provisório a partir de 19 de maio de 1854, por não mais se justificar o nome. O Teatro Provisório, com projeto e construção e cargo de Vicente Rodrigues, foi inaugurado em 52. O que quer dizer com isso? Eu esqueci o nome do teatro antigo, mas ele pegou fogo, o teatro mais importante do Rio de Janeiro. Bom, esqueci agora. Ele pegou fogo e aí fizeram o Teatro Provisório só até um novo teatro ser inaugurado, né? E aí fizeram um novo teatro, quer dizer, reconstruíram o teatro que tinha pego fogo, só que o Teatro Provisório era o maior teatro do Rio de Janeiro. Então eles decidiram não deixar ele provisório e passaram a chamá-lo de Teatro Lírico, ok? Até o Teatro Dom Pedro II aparecer, né? Aí ele começou a entrar em decadência, até que ele foi demolido, né? Bom, enquanto aos atos dos puritanos, né, eu sempre gosto de ler as notas sobre as peças musicais, sobre ópera, porque isso é muito importante para a cultura do Machado de Assis. Volto a dizer o que eu já falei em outros vídeos, não é à toa que um dos capítulos mais importantes de Dom Casmurro se chama A Ópera, ok? Então, Puritanos. Foi a última ópera escrita por Bellini e teve sua estreia no Teatro Italiano, em Paris, em 1835. A ópera possui libreto escrito por Conde Carlo Peppone e é baseado na história Tête Ronde et Cavalière, eu acho que é assim, de Jacques François. E daí é baseado num romance do Walter Scott. Okay? Eu coloquei ali um link para você, se você ficar interessado, um link do YouTube mesmo, se você ficar interessado em aprender um pouquinho mais sobre essa ópera em específico. Voltemos. Mais um dia, no antigo Teatro Provisório, entre dois atos dos puritanos, estando eu num corredor, ouvi um grupo de moços que falava dela
como de uma fortaleza inexpugnável. 2 confessaram haver tentado alguma coisa, mas sem fruto. E todos pasmaram do celibato da moça, que lhes parecia sem explicação. E chalaceavam. Chalacear é fazer troça, é zombar, né? Chalaceavam. Um dizia que era promessa, até ver se engordava primeiro. O outro que estava esperando a segunda mocidade do tio para casar com ele. Outro que provavelmente encomendara algum anjo ao porteiro do céu. Trivialidades que me aborreceram muito. E da parte dos que confessavam tê-la cortejado ou amado, achei que era uma grosseria sem nome. É claro, agora é fácil criticar a mulher, né? Você já foi desprezado por ela. No que eles estavam todos de acordo é que ela era extraordinariamente bela. Aí foram entusiastas e sinceros.